Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais uma aula de discipulado. O nosso tema hoje é a quinta lição, conhecendo o valor da oração. Nesta lição você irá conhecer como orar, como é bom orar, tá bom? É esse o intuito de hoje. Então acompanhe e vamos lá. E vamos iniciar, é claro, com uma oração. Senhor, meu Deus eterno Pai, te agradeço por esta manhã abençoada, te agradeço por cada telespectador, por cada discípulo que ouve esta palavra. Que as bênçãos de Deus sejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Então, dando continuidade, vamos conhecer o valor da oração. Então, na nossa quinta aula, o curso foi criado com o objetivo de ensiná-lo, de encaminhá-lo, de mostrá-lo o caminho correto, qual deve ser seguido. E é tudo com base nas Escrituras Sagradas, tá bom? E nosso quinto tema é conhecendo o valor da oração. O objetivo da aula. Nós vamos compreender o que significa orar, como orar, onde orar, quando orar e vitórias através da oração, tá bom? E os seus desdobramentos. O que significa orar? Orar, meus irmãos, é uma conversa com Deus. Nada mais, nada menos do que isso. É uma forma de um diálogo com nosso Pai Celestial. Com Deus, nesse momento de oração, nós falamos das nossas necessidades, enfermidades, dificuldades. E também, acima de tudo, agradecemos a Deus pelo fôlego da vida, pelo dia, por estarmos vivos. Então sentimos no coração de sermos gratos. Então nós fazemos isso através dessa conversa com Deus. Tá bom? Tem o relato em Romanos 8 que Daniel alcançou grandes vitórias em sua vida, porque ele teve uma vida de oração. Apesar de Daniel ter sido lançado na cova dos leões, você lembra desse episódio? Que Daniel, Sadraque, Mesabe e Abednego, eles não negaram sua fé, foram lançados na cova dos leões. Mesmo assim continuaram louvando a Deus e honrando ao seu santo nome. Então o rei Dario teve que mandá-lo ser jogado, por aquela armadilha que Daniel sofreu. Mesmo assim, o Senhor os protegeu na cova dos leões, fechou a boca dos leões e o protegeu. Por quê? Porque Daniel tinha uma vida de oração para com Deus. Então é isso que é o importante. Devemos ter uma vida de comunhão. Orar significa um diálogo com o Pai Celestial, em momento em que agradecemos, falamos das nossas necessidades. E é o exemplo que eu falei agora de Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões. Que Deus, pelo seu profundo amor, fechou a boca dos leões. E isso é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. Isso é o que significa orar, uma conversa com Deus. Também é ter comunhão com Deus. A Bíblia registra o relato de Enoque, em Gênesis 5, em que Enoque passou a ter comunhão com Deus e cada dia Enoque se aproximou mais. Chegou a um ponto que Enoque não foi mais encontrado porque Deus tomou ele para si. Isso é ter comunhão. Enoque foi tomado de uma profunda intimidade que Deus não quis nem esperar a chegada da morte para tê-lo, mas levou em vida. Como é maravilhoso, né? Então, agora vamos para o segundo ponto. Nós falamos o que significa orar. É uma conversa, é ter comunhão. Também quero dizer que orar
não é rezar, tá? Oração é um diálogo, uma conversa com Deus. Quando nós rezamos, eu entendo que é uma repetição de palavras. E na oração, nós temos um diálogo, nós não vivemos repetindo a mesma coisa. Entende? Jesus deixou somente para nós o Pai Nosso como modelo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, está lá em Mateus 6. Mas não é que devamos ficar repetindo palavras. Nós devemos nos comunicar com Deus como com quem fala com um amigo íntimo. Com um amigo você fala o quê? Você não fala das suas frustrações, dificuldades, de tudo aquilo que tira a tua paz, das suas alegrias. Então, Deus é assim. E com o nosso amigo a gente não fala palavras repetidas, fica repetindo a mesma coisa. Por isso que eu quero dizer, oração não é rezar. Oração é um diálogo com Deus, tá bom? Então vamos continuar. Como devemos orar? Falamos de que significa orar, que é uma conversa, comunhão e não é rezar. Agora vamos saber como orar. Podemos orar de joelhos, tá bom? É uma das posições. E aqui eu posso falar o relato de um pastor. O pastor estava passando por lutas na sua igreja e ele não sabia o que fazer. Passou em um engraxate e esse jovem engraxate, ao engraxar o seu sapato, ficava ajoelhado. E esse pastor entendeu que ali Deus estava falando com ele, que esse engraxate preferia ficar ajoelhado do que sentado, porque ajoelhado ele conseguia fazer melhor o seu trabalho. E o pastor entendeu que, vindo de Deus, que para a vida dele ele deveria ter mais momentos de intimidade de joelhos. E ele levou esse sentimento, esse desejo que ele entendeu da parte de Deus para a congregação. A igreja passou a ter um tempo maior de busca de joelhos e as bênçãos, as aflições passaram, as bênçãos chegaram e o sobrenatural de Deus ocorreu naquela congregação. Então este é um exemplo de como devemos orar, de joelhos, tá bom? Não que Deus vá somente de joelhos, Deus abençoa. Deus abençoa de outras formas, mas aqui é o exemplo de joelhos, tá bom? Que esse pastor alcançou as bênçãos de Deus de joelhos. Você pode orar também de pé, como nas igrejas, nas nossas reuniões semanais, nós glorificamos, nós exaltamos e também oramos de pé nas nossas congregações, correto? Oramos de joelho e também oramos em pé. E também podemos orar deitado, de pé, e também podemos orar deitado. Deitado, eu posso dar como exemplo os registros do rei Ezequias, que estava enfermo, acamado, e o profeta Isaías foi falar com ele da parte de Deus, dizendo para ele pôr em ordem a sua casa, porque ele morreria. E ele virou-se para a parede, deitado, clamou ao Senhor, e o Senhor lhe concedeu mais 15 anos de vida. São exemplos de situações que Deus abençoa deitado. Então você pode orar em pé, de joelhos ou deitado. São 3 formas que você pode escolher como orar. Aquela que... E eu vou lhe dar um conselho, tá? Preste atenção. Dê o melhor para Deus. Não dê o mediano nem o pior. Deus sempre quer a primazia, que é o melhor. Então dê o seu melhor. Se você sente que agrada a Deus orando de pé, glorificando de olhos fechados, assim seja. Se for deitado, assim seja. Se for ajoelhado, demonstrando total submissão e reconhecendo o senhorio de Deus na sua vida, que assim seja. O importante é dar o seu melhor. Esquece o que o mundo, o que os outros dizem. Todas as 3 formas são bíblicas e você dê o seu melhor, tá bom? Não se compare. Onde orar? Nós podemos orar no templo,
No templo nós podemos orar, correto, meus irmãos? Como nós fazemos nas nossas reuniões semanais, em que buscamos a sua presença, congregamos com os irmãos, nos alimentamos da palavra. É um dos exemplos onde orar, no templo. Em particular, está lá em Mateus 6, você pode orar na sua casa, no seu quarto. Eu creio que seja a melhor maneira para você ter mais intimidade com Deus, porque a oração é uma conversa. Na igreja nós temos aquela reunião familiar, né, com nossos irmãos, mas em particular nós podemos ter mais intimidade e abrir nosso coração com mais liberdade, porque ali é uma conversa entre você e o seu pai, seu melhor amigo, a pessoa que mais você ama. E ali você pode contar suas frustrações, tristezas, alegrias, livramentos, vitórias. Isso é o que é ter intimidade com Deus, tá, novo convertido? E em família? Em família nós podemos orar. Tem o relato de Atos 12, que a igreja de Jerusalém enfrentava uma das maiores lutas da sua história. O rei Herodes, rei dos judeus, prendeu 2 dos principais líderes, que foram quem? Tiago e Pedro. A popularidade deste monarca estava baixa, então o que ele fez? Ele julgou que a perseguição aos cristãos iria ajudar a ficar bem, né? Ficar bem perante o povo, aumentar o seu prestígio, que estava muito em baixa. Então ele mandou matar primeiramente a Tiago, para sentir qual era a reação do povo, né? Ver como é que isso se refletiria no povo, o seu prestígio. Foi um sucesso. Então todo mundo parabenizou por este ato. Então ele marcou a data da morte de Pedro. Aí que as coisas mudaram de figura. Porque dia após o encerramento da Páscoa, quando todos os judeus se preparavam para retomar os seus países de origem, com tal acontecimento, Herodes conseguiria o ápice da sua popularidade. Mas está lá relatado em Atos 12:5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aqueles primeiros cristãos, eles não tinham um templo sede, então eles se reuniam na casa dos irmãos, entende? E eles estavam reunidos na casa de Maria, mãe do evangelista Marcos, escritor do segundo evangelho. Quando um anjo de Deus, em resposta às orações dos irmãos, em favor de Pedro, fez o que? Visitou o cárcere, onde ele estava preso, o apóstolo Pedro, e o libertou. Está lá em Atos 12:12. Hoje nós chamamos esta reunião de oração em família, com pais e filhos, de culto doméstico, né? É o nome que nós damos hoje, a reunião que antigamente a igreja primitiva fazia, nós chamamos de culto doméstico, e é muito lindo nos lares, e é feito nos dias de hoje, e isso tem sido um motivo de união, em que nós nos reunimos nos lares, promovemos esse culto doméstico de forma a nos fortalecer e buscarmos mais a presença de Deus. É muito lindo. Então essa é onde orar, o item 3, em família. Tá bom, meus irmãos? Agora, quando orar? Quando? Podemos orar ao deitar-se, ao levantar-se e sempre. Quando a gente vai deitar, a gente agradece pelo dia maravilhoso que Deus nos deu, por até ali o Senhor ter nos sustentado. Ao levantar-se, a gente pede que as bênçãos de Deus estejam sobre nós, que Ele nos guarde e nos proteja, para que tenhamos um dia abençoado, para que possamos resistir às opressões, às investidas do inimigo e, firmado em sua força, a força do nosso Deus, sermos vencedores. E sempre é quando nós oramos, durante o dia inteiro, em pensamento, em espírito, e assim nós nos concentramos na presença de Deus. E isso é maravilhoso, porque durante o dia existem muitos obstáculos, muitas lutas, e se a gente não estiver ligado em Cristo, nós poderemos vir a tropeçar. Então, para que evitemos o tropeço e firmemos nossos passos,
a todo momento devemos estar buscando a Deus, orando ao deitar-se, ao levantar-se e durante o dia inteiro. Tá bom, amados irmãos? E vitórias através da oração. Temos vitórias através nas tentações, nas enfermidades e nas dificuldades. Nas tentações, Jesus venceu as tentações que enfrentou porque ele teve uma vida de comunhão, uma vida de oração. Nas enfermidades, doenças incuráveis foram repreendidas por causa do poder da oração. Quantos relatos os irmãos que me acompanham não sabem? Nas enfermidades, a pessoa está enferma, está com uma enfermidade grave, um câncer, algo irreversível, e de repente o médico fala que aquilo ali desapareceu. Meu irmão, é o poder de Deus. Então nós temos vitória através da oração e as enfermidades são curadas pelo poder sobrenatural de Deus, pela sua infinita graça. E nas dificuldades, quando nós passamos por dificuldades, o que nós devemos fazer? Porque aqui nesse mundo nós teremos aflição, mas temos que ter bom ânimo, pois Cristo venceu a morte e nós também venceremos. Então, nas dificuldades, nós devemos clamar a Deus, orar, buscar a sua presença. E também nas alegrias, nas vitórias, nós devemos estar sabendo de forma clara e objetiva que tudo aquilo ali nos foi permitido porque o Senhor nos abençoou. Então, sejam nas enfermidades, nas tentações, nas dificuldades, nós teremos vitórias, porque nós temos uma vida de oração. Resumo da aula, meus irmãos. A aula é curta, é simples e direta. Nessa aula nós entendemos o quê? O que significa orar, certo, meus irmãos? O que significa orar, como orar. O que significa orar? É uma conversa com Deus, é ter comunhão com Deus, não é rezar. Isso é o que significa orar. Como orar? Você pode orar de joelhos, você pode orar em pé ou deitado. Dê o seu melhor para Deus. Onde orar? Você pode orar na igreja, no templo, onde orar. Você pode orar no templo, em particular, trancado no seu quarto, ou em família, num culto familiar. Entende? São 3 formas de onde você pode orar. Quando orar? Você pode orar ao deitar-se, ao levantar-se e durante o dia inteiro em espírito se conectando a Deus. Você pode orar conversando com Deus, você pode orar e louvando, glorificando a Deus. Isso é importante. Não é só conversar. Você pode, Senhor, em pensamento durante o dia. Estou aqui trabalhando, estou aqui caminhando, estou aqui voltando para minha casa e quero dedicar esse louvor a Ti, Senhor, digno de toda honra, glória e louvor. E começar, renova-me, Senhor Jesus. Aí você louva, escolhe o louvor que toca seu coração, que agrada a Deus, e vá louvando, que eu tenho certeza que Deus vai se agradar desta sua atitude. E vitórias através da oração, nas tentações, nas enfermidades e nas dificuldades. Nós teremos vitórias nas tentações, enfermidades, dificuldades, do momento que temos uma vida de comunhão com Deus. Devemos buscá-lo, inclusive nas vitórias, devemos ainda mais glorificar a Deus, tá bom, meus irmãos? Não é porque nós temos vitórias e vamos esquecer de Deus, não. Nós temos que saber que tudo que nós temos, e se estamos aqui hoje, e eu falando com você, é porque Deus permitiu, porque assim o Senhor quis, tá bom? Novo convertido, espero que esta aula, na próxima aula nós falaremos sobre o discipulado e a fé, tá bom, amados irmãos? E aqui eu vou encerrar essa 5ª aula. Se tiver perguntas, estou sempre disponível a responder, a lhe ajudar, a tirar dúvidas, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. E quero finalizar com uma oração, tá bom? Senhor, meu Deus eterno Pai, te agradeço pelo dia de hoje, por a oportunidade que o Senhor me concedeu de estar ministrando essa breve aula
aos novos convertidos, a todos quanto buscam a tua presença, seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia na presença de Deus. Amém.